Bittencourt, prazer em cumprimentá-lo, bom dia. Prazer, satisfação. Vereador Bittencourt, líder do prefeito na Câmara Municipal. Bittencourt, o que foi que houve que o prefeito mandou um caminhão de vetos para lá? Na votação dos vetos, houve racha da bancada liderada pelo prefeito? Fábio, primeiro, o veto é uma prerrogativa natural do Executivo e os vetos são fundados única e exclusivamente no critério da constitucionalidade ou não, do rigor absoluto ao que apregoa a legislação ou não. E, portanto, foi fundado nesse aspecto que o prefeito encaminhou uma série de vetos. Nós já demos continuidade à votação de alguns e ainda existe lá um passivo. Por exemplo, talvez o mais polêmico deles tenha sido o que estabelece a gratuidade para pessoas acima de 60 anos, que hoje é acima de 65. E esse veto foi derrubado pela Câmara. Por que é que a Câmara, por que é que Edivaldo vetou essa lei? Edivaldo vetou essa lei fundada nos aspectos de legislação, única e exclusivamente. Por exemplo, somado a isso, do aspecto legal, quanto à idade, que é de 65 anos, lá pelo Estatuto do Idoso, e somado ao fato de que a Câmara Municipal não pode gerar elementos que impliquem despesas no poder público, foi levantada essa questão. Mas a despesa aí não será do poder público. Sei disso, mas, por exemplo, existe uma série de encaminhamentos para que essas coisas existam que acabam implicando em ação exclusiva do poder público municipal, do Executivo. O que aconteceu ali na Câmara, efetivamente, e é natural que seja, e mais de uma vez aconteceu e outras vezes acontecerá, é que a base, às vezes, toma uma atitude que efetivamente não é a determinada pelo prefeito. O prefeito tem o líder que encaminha. O prefeito não tutela. Deixa eu lhe perguntar, o prefeito determina? Não, é isso que eu estou dizendo. Deixa eu concluir. O prefeito tem o líder que encaminha. O prefeito não tutela os vereadores. O prefeito não manda nos vereadores. É isso que eu queria dizer. Portanto, aquela base ali é a base de homens e mulheres livres, inteligentes e senhores, né, das suas causas. A gente respeita, assim como esse foi mantido, outros foram, esse foi derrubado, outros foram mantidos, e assim acontecerá. Nós estamos muito tranquilos nesse sentido. Ainda Fábio. Continua a votação dos vetos? Continua a votação hoje, ontem e o veto trava a pauta, né? Trava a pauta. Agora, só entra os demais projetos a partir... Né? Ô, Bittencourt, há pouco nós tivemos uma entrevista aqui do professor Adelmo, que é o presidente do Sindipema, ele alegando que haverá uma série de atos e não descartou a possibilidade de uma greve. E a grande reclamação dele é que a prefeitura não dialoga com os professores. Você é líder do prefeito, é professor. Né? Você não poderia ajudar a intermediar? Está havendo falta de diálogo do prefeito com os professores? Eu acho que nesse último mês deve ter existido uma ou duas reuniões, nesses 2 últimos meses, uma ou duas reuniões com o sindicato dos professores do município. Eu particularmente tive uma reunião com o sindicato no ano passado, mas a secretária, a professora Cecília, tem mantido essa interlocução. Me parece que o problema mais evidente que o sindicato destaca é a questão do pagamento do piso, que está tendo discussões acerca disso. O prefeito deve estar instaurando aí, digamos, montando a sua mesa de negociações com os diversos sindicatos ainda esse mês. Era o que estava previsto, conversei, eu acho que antes de ontem, com Augusto Fábio, e nessa perspectiva, esse mês aí já deve estar montando uma mesa de negociação com os diversos sindicatos. Por exemplo, com relação a uma pauta importante do Sindicato dos Professores, destravada a pauta da Câmara do Vereador a partir do final aí dos votos referentes ao veto, a gente está colocando lá, Fábio Henrique, um projeto importante que diz respeito à gestão democrática na rede pública municipal. O prefeito já apresentou lá. Você me dá um minutinho? Eu volto já ao professor Bittencourt, são 6 horas e 56 minutos agora. A Câmara deverá apreciar a gestão democrática. A gestão democrática. Dentro dessa pauta da educação, que existiu algumas reuniões já com a secretária, o Executivo encaminhou para a Câmara de Aracaju o projeto de gestão democrática completamente acordado com o sindicato. O que foi apresentado pelo Executivo é o que foi uma construção da Secretaria da Educação e do Sindicato dos Professores. A gente está esperando destravar essa pauta para que a gente possa solicitar lá urgência para o projeto de gestão democrática. Bittencourt, houve uma polêmica também essa semana, até em função do falecimento do Paulo Sérgio, sobre uma disparidade, eu conversei ontem aqui com o Luiz Fernando, da disparidade que há de remuneração dos guardas do quadro antigo com os guardas novos. Inclusive, há uma lei
que foi aprovada pela Câmara. O prefeito João Alves me parece que não sancionou, ela voltou para... nem sancionou, nem vetou. Então, ela voltou para a Câmara sancionou, existe uma lei e a Prefeitura não cumpre essa lei. Por quê? Fábio, até onde eu sei, existe a situação dos guardas auxiliares, que foi um arranjo jurídico e administrativo para aproveitar esse universo que inicialmente, antes de todo aquele processo de concurso, aquela coisa toda, para os guardas, né, municipais. Portanto, existiu agora uma necessidade legal, a partir de uma análise da Procuradoria-Geral do Município, de fazer uma redução nos valores das horas extras. E, portanto, a CEPLOG, a Secretaria de Finanças, estão analisando encaminhamentos no sentido de fazer reparos nessas perdas. O que alguns têm solicitado, a partir dessa ideia da legislação, é que seja feita a equiparação, que eles se transformem em guardas efetivos, tais quais os outros Pelo guardas. menos na remuneração. Pode não ser na nomenclatura, pronto. Mas que seja na remuneração. Mas na nomenclatura não existe a menor possibilidade disso acontecer. Que seja, o que vale é o que está no bolso mesmo. Tranquilo. Mas a gente está vendo formas de fazer essa compensação, que não necessariamente, aí eu lhe digo, não posso aqui apresentar o valor que será tratado disso, mas a Secretaria de Finanças e CEPLOG já estão construindo alternativas nessa perspectiva. Isso tem prazo? Esse processo de discussão das categorias inicia agora com os sindicatos. Acho que nesse processo agora desse mês isso vai ser colocado. O que eu quero ressaltar também, Fábio, é que o seguinte, essas coisas precisam ser muito bem feitas. O senhor foi gestor, por exemplo. Isso. Edivaldo pegou uma prefeitura com uma situação financeira, administrativa drástica, sem precedentes na história da cidade de Aracaju. O prefeito está organizando isso para, quando efetivamente tratar dessas questões das categorias, isso não provocar um desarranjo no aspecto financeiro e implicar em problemas para toda a sociedade aracajuana. Portanto, isso precisa ser feito com cuidado, com a certeza de que o que for efetivado vai permanecer e vai ser honrado. O prefeito anterior, com devido respeito, fez uma série de pirotecnias sob o ponto de vista de arranjos salariais e não pagava. Atrasava. Mas não pagava, deixou 2 meses sem pagar. Né? Uma série de, por exemplo, de direitos, né? direitos, por exemplo, dos professores, deixaram de ser efetivados. Né? De progressão, dessas coisas todas, de fazer mestrado, fazer doutorado, colocar titulação, isso tudo foi paralisado. Portanto, é preciso que a prefeitura, e está fazendo isso, Jefferson, prefeito e Fábio Augusto está tratando disso, arrumando a casa para que quando essas alterações, esses benefícios sejam efetivados, eles possam sim ser mantidos. Não tem tempo demais não? Não tem tempo demais não. Um ano e 3 meses? É um ano. E mas é um ano arrumando um rombo de 540 milhões de reais, Fábio. É essa a questão. Não é um probleminha apenas de 2 salários atrasados. Né? Não pagos, 2 salários não pagos. Edivaldo pagou os 2 e as 13 folhas do ano dele, da gestão dele. Portanto, é um problema de rearrumação de uma casa com dívidas de curtíssimo prazo de 540 milhões. Se você coloca aí previdência e outras coisas mais, isso vai para 800 milhões de reais. O prefeito está tratando com muito cuidado isso, porque se não resolver esse problema, tudo mais que ele fizer é um castelo de cartas, um castelo de areia, que se desmorona muito facilmente. As pessoas até pela desconfiança natural com a política. Que é natural, que é normal e precisa desconfiar de muitos. As pessoas acham, por exemplo, que as 2 CPIs que estão, isso não vai dar em nada, isso vai dar em pizza, isso não vai resolver nada. As CPIs estão andando? As CPIs estão andando. A CPI E Emília Corrêa queria lhe tirar da CPI, né? Emília Corrêa, eu evito às vezes... Por que ela queria eu evito às vezes fazer algum comentário. Não tem. Ela disse aqui que você não tinha isenção, digamos assim, para poder... Quem tem isenção é ela. Por exemplo, eu vou investigar. Você foi... acho que é um momento importante para esclarecer. Porque ela disse, não, porque o professor Bittencourt apareceu nas interceptações telefônicas da polícia. O que é que houve em relação a isso? O Mendonça Prado ligou para mim perguntando quem tinha assinado a CPI. Eu dei a ele uma informação... era presidente da Insul, era isso. Você, o líder do prefeito. Exatamente. Era uma informação que já estava publicizada nas mídias, na imprensa. Ele me perguntou, eu informei. E devo ter dado outras tantas informações que qualquer membro do Executivo me solicita. É esse o meu papel. Quem faz a interlocução do Executivo com o Parlamento sou eu.
Daí a fazer, a partir da fala dessa vereadora, qualquer insinuação, como estavam colocados ali, de suspeição, de investigação, é um absurdo, é uma forçação de barra desinteressante e que a própria Justiça disse, olha, não tem sentido isso que você está fazendo, né? E a Justiça disse, olha, isso é problema da Câmara, os membros da da Câmara ela escolhem, é uma pessoa então da você área... não vai sair da CPI. Não tem. Aí lhe digo, por exemplo, eu não tenho isenção. Tem isenção, portanto, quem desde o primeiro momento da CPI, mais do que suscitar, estimular a investigação, já estava acusando e já estava condenando. Esse tem isenção. Por exemplo, essa vereadora, desde o princípio ela já acusava de corrupção. Né? O Elber, desde o princípio, já acusava. Portanto, a CPI é para apurar. Portanto, é isso. Portanto, tem isenção quem estava defendendo o contrário ou tem isenção quem desde o princípio já acusava e bem da verdade, a punição? Quando a questão é política, ninguém tem isenção. Pronto, essa é a questão que eu digo. Ninguém, porque Fábio. cada um tem seu lado, cada um tem seu... É diferente do juiz. Você é homem da comunicação e craque na política. O juiz não tem lado. Claro. Aí vai a questão para o juiz julgar, ele vai julgar com isenção. Mas a política não tem isenção. Ou você tem um lado ou tem outro. Você que é homem da comunicação e da política sabe disso. Aquela é uma casa política, todo mundo tem lado e a população de Aracaju sabe disso. A população sabe qual é o meu lado. A grande questão é que eu não escondo o meu lado. O meu lado é público, é visível e diariamente eu estou ali defendendo o lado. Acontece que outros discursam de uma forma e tem uma prática às vezes muito divergente. E muito imediatamente a esse período, essa gestão, tiveram práticas de cordeiros diante dos desmandos administrativos passados. Olha, tenha medo do político que diz que não tem lado. É verdade. Tenha medo. Falando em lado, para a gente encerrar, o PCdoB está fechado com a pré-candidatura do Belivaldo, está definido já? Belivaldo é o melhor, o mais extraordinário. Sim, mas está definido já? Teremos reunião hoje da Comissão Política do Partido, que é quem trata disso. É uma decisão, não é de um chefe, não é de um presidente, é da Comissão Política e a pauta é essa. Estaremos tratando do projeto política eleitoral de Aracaju. Mas tem possibilidade de ser o contrário, de não ser Belivaldo? Eu vou defender que seja e acho essa possibilidade que você diz aí muitíssimo remota. Mas vai ter a reunião. A reunião é hoje. Ok. Bittencourt, obrigado, querido. Obrigado um abraço para você. Obrigado Sucesso. Por ter vindo aqui ao Balanço Geral.